Ciclo da ureia, ou também chamada aí de ciclo da ornitina. Eu creio que essa aula é para quem está no ensino superior, porque aqui eu vou falar o nome de várias enzimas e de reações que eu creio que para vestibulares isso não cai, e eu acho que até mesmo no ensino médio isso não é tão explicado assim do modo profundo que eu vou explicar aqui nessa aula. Então essa aula é boa para quem está no ensino superior. Espero que goste, não deixe de dar o like e vem comigo aí entender essa bagaça agora. Ok, gente? Vou estar falando hoje aí sobre o ciclo da ureia. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender aqui o seguinte. Olha só, o nosso corpo tem um sistema excretor e é através do sistema excretor, diga-se de passagem, os rins, é que acontece a filtração do sangue e, consequentemente, aí a eliminação da ureia, né? A ureia que vai ser filtrada lá pelos rins, lá através dos néfrons, né? Os néfrons eles filtram lá essa ureia e ela acaba sendo eliminada. Quando você está vendo fisiologia humana, é explicado para você essa questão de eliminação da ureia, onde acontece dos rins, e os rins são feitos de néfrons, lembra? E os néfrons fazem três funções. Fazem a função de filtração, a função de reabsorção, justamente porque muita coisa acaba sendo filtrada, então acontece a reabsorção e acontece também a secreção de íons de sódio para poder controlar o pH e acaba aí acontecendo a formação da urina, onde grande parte vai ser água, mas também vai ter alguns sais e também vai ter a ureia. E quando você vê esse assunto também voltado para a fisiologia humana sobre o sistema excretor, tu também vê a questão da osmorregulação, qual o nome do hormônio, né, que participa do processo de reabsorção de água, que é o ADH. Tu também conhece a aldosterona, que é o hormônio que reabsorve íons de sódio. Tu também conhece aí os mecanismos de pressão arterial, quando tu estava em fisiologia humana, que também compete com participação dos rins na questão do ciclo da renina-angiotensina. Então, quando você estuda a fisiologia humana desse modo, voltado apenas para explicar as funções renais e a questão de pressão arterial, acaba passando uma informação, acaba deixando de ser explicado uma informação bastante relevante, que é a questão de como é que surgiu essa ureia, da onde é que ela vem. Então essa aula, ela visa justamente explicar para você como acontece a produção dessa ureia. Eu não vou estar explicando o seu modo de eliminação, isso aí é no sistema excretor. Eu vou estar aqui mostrando para você como acontece essa formação da ureia. A ureia, que é um composto nitrogenado, e esse composto nitrogenado, esse nitrogênio da ureia, no caso, ele vem de compostos nitrogenados. E o principal composto nitrogenado do nosso corpo são os aminoácidos. Então, o nosso corpo ele produz uma quantidade X de aminoácidos, mas você também consome muitos aminoácidos que vêm através da proteína. Então, o seu corpo ele tem aminoácidos provenientes das próprias proteínas que ele produz, que muitas vezes são metabolizadas, e o seu corpo tem também aminoácidos provenientes da sua dieta. Então acaba que muitas vezes você tem excesso de aminoácido no seu corpo. Esse excesso de aminoácido, ele pode muitas vezes ter destinos diferentes. Um aminoácido ele pode estar participando de um processo de gliconeogênese, onde ele vai aí se tornar uma molécula de glicose. Esse aminoácido ele também pode estar se formando aí, está ajudando na formação de um ácido graxo. Esse aminoácido ele também pode entrar também dentro do mecanismo de respiração celular. Então assim, existem vários destinos para esse aminoácido. Mas dentre eles, existe a questão de que sempre vai haver o excesso desse composto. Então ele tem que ser eliminado. E para poder ele ser eliminado, diversas transformações acontecem com ele. As transformações que nada mais são do que as transferências desse grupo amina, vou chamar de grupo amina, para outras moléculas, acontece através das desaminações ou das transaminações, que são processos que acontecem para transferir a molécula,
o grupo amina para outras moléculas. Então, quando a gente vai estudar o ciclo da ureia, a gente percebe que é isso que está acontecendo. A transferência desse grupo amina para outras moléculas e formação de outras moléculas até se formar a ureia. A ureia, esse ciclo da ureia também tem uma ligação direta com o ciclo de Krebs. Sem contar também que existe uma série de enzimas que também participam desse processo. Então, eu queria que a gente começasse a partir dessa premissa, onde iremos estudar o ciclo da ureia no sentido de que eu vou explicar para você apenas como acontece a formação da ureia. Por isso que o tema da aula aí é a questão de ciclo da ureia. Lembrando que o composto nitrogenado que acaba sendo transferido entre as moléculas é proveniente de um aminoácido. Eu vou estar repetindo para vocês daqui a pouco com a imagem. Então, sem mais delongas, vem comigo entender essa bagaça agora. Ok, então vamos lá. Olha só, para quem já estudou respiração celular, vai perceber que alguns nomes são idênticos aos nomes lá dos compostos que são formados durante a respiração celular. Mas tenha calma que você vai entender tudo. Olha só, saiba de uma coisa antes. O que vai acontecer inicialmente é uma transaminação do aminoácido, ou seja, uma transferência do grupo amina do aminoácido para outra molécula. E ao mesmo tempo, essa outra molécula que eu vou colocar aqui a imagem, ela vai transferir uma outra coisa para esse aminoácido. Então fica mais ou menos assim. Essa fase acontece no citoplasma, é bom vocês saberem disso. E olha só, o aminoácido ele perde esse grupo amina que ele tinha. Então quando ele perde esse grupo amina, o que acontece é que forma o que chamamos de alfa-cetoácido. É o composto formado sem o grupo amina. É a mesma coisa do aminoácido sem o grupo amina. Esse grupo amina ele vai se interagir com uma outra molécula, vai se unir com a outra molécula, chamada de alfa-ceta-glutarato. Esse alfa-ceta-glutarato, eu acho que talvez você lembre ele lá da respiração celular. E vai formar um composto chamado de glutamato. Então percebe só que inicialmente o que aconteceu foi essa transaminação, onde aconteceu a perda dessa molécula. Eu não vou chamar de perda, vou dizer transferência. A transferência dessa molécula do grupo amina para o alfa-ceta-glutarato, a formação do cetoácido e o que acontece a partir da união dessa molécula de amina com esse alfa-ceta-glutarato vai formar o glutamato. Em uma forma mais estrutural, para você entender o que aconteceu, ocorreu isso daqui. Olha só, aconteceu a formação do cetoácido, porque justamente saiu esse grupo amina, olha só, está aqui a imagem vermelha apontando para o grupo amina. Então ele saiu, quando ele sai, então se tornou o alfa-cetoácido. Ao mesmo tempo em que essa molécula de alfa-cetoglutarato, ela acaba recebendo essa moléculazinha de NH3 e acaba formando o glutamato. E esse oxigênio ele vai lá para a moléculazinha do aminoácido. Então olha só que bacana como é que fica. Então inicialmente é isso que acontece, sem mais delongas, é isso que acontece. Então ocorreu a partir do aminoácido a formação do glutamato. Desculpe, não a partir do aminoácido, mas a partir do aminoácido e do alfa-ceta-glutarato. Então vamos embora. Saiba de uma coisa também antes. Isso aqui tudo, pessoal, é antes de começar o ciclo, viu? Olha só. O que vai acontecer agora é uma transaminação e uma desaminação. A transaminação você vai perceber que é uma outra transferência que acontece e a desaminação é a retirada da molécula do grupo amina do glutamato. Olha só, o glutamato ele tanto vai sofrer a transaminação e tanto vai sofrer a desaminação. Ele vai sofrer as duas coisas. Logicamente, não uma molécula só, né? Pode acontecer essas duas coisas com o glutamato. Ocorre também no citoplasma. Olha só, quando acontece a transaminação do glutamato, ocorre a transferência do grupo amina para outra molécula. Quando acontece a desaminação do glutamato, acontece apenas a retirada do grupo amina. Se liga só, transaminação, transferência do grupo amina para outra molécula. Então, olha só. O glutamato ele transfere a molécula de NH3 para outra molécula chamada de oxaloacetato. Outra molécula aí que durante o processo de respiração celular também aparece. E olha só,
Quando o glutamato ele libera essa molécula de NH3, ele acaba voltando a ser o alfa-ceta-glutarato. Que interessante, lembra disso, alfa-ceta-glutarato, ele acaba se tornando o alfa-ceta-glutarato porque o oxaloacetato cede um oxigênio para o glutamato, em troca aí desse NH3, então ele vai se tornar o alfa-ceta-glutarato. Agora olha que interessante, da união do NH3 com o oxaloacetato, forma um composto chamado de aspartato. Então o glutamato, só repetindo, o glutamato ele libera o NH3, que se une ao oxaloacetato. O oxaloacetato, em troca desse NH3, digamos assim, libera oxigênio para o glutamato se torna alfa-ceta-glutarato, e o oxaloacetato, que perdeu o oxigênio, que se ligou ao NH3, se tornou aspartato. Então aconteceu aí uma transaminação, que foi uma transferência da molécula de NH3. Na questão da desaminação, acontece algo mais simples ainda. Apenas ocorre a perda aí da amônia, que estava na molécula de glutamato. Então, olha o que acontece. O glutamato, ele pode reagir com moléculas de NAD ou NADP. Eu coloquei aqui NADP, mas poderia ser NAD. Então ele reage com moléculas de NADP e com água. O fruto dessa reação é a produção de alfa-ceta-glutarato. E ocorre que o seguinte, a molécula de amônia ela é perdida, ela é liberada. Nessa desaminação aí para a formação desse alfa-ceta-glutarato, o que aconteceu apenas foi a reação dessas moléculas, onde o NADP ele vai ser importante para a liberação dessa amônia, mas enfim, nessa desaminação, o grande barato que acontece é a liberação da amônia. Então, aconteceu a transaminação do glutamato e pode também acontecer a desaminação do glutamato. Note que em ambos os processos aconteceu a formação de alfa-ceta-glutarato, mas eu não vou falar aqui desse alfa-ceta-glutarato, vou falar aqui do aspartato e da amônia, que são essas duas moléculas que elas sim vão fazer parte aí, vão participar do ciclo da ureia, ou ciclo da ornitina, e tá aí a ureia. Olha a fórmula da ureia, ela tem NH2, NH2. Um NH2 desse veio do aspartato e o outro NH2 veio da amônia. Pode parecer bem simples, mas para formar essa molécula aí com esses dois grupos amina, exige no caso um ciclo, né? Que vai ser o ciclo da ureia. Então bora conhecê-lo aqui agora. Então se liga só no ciclo da ureia. Lembre da amônia e aspartato, ambas as moléculas vão participar do ciclo. Uma parte ocorre na mitocôndria e outra parte acontece no citoplasma. Olha só aqui essa parte que inicialmente acontece lá na mitocôndria. Se liga só. A molécula de amônia livre, que é essa daqui, ó, ela acaba reagindo com a molécula de dióxido de carbono, proveniente aí do metabolismo e também da nossa respiração. E para poder acontecer essa reação, ocorreu a participação de duas moléculas de ATP, ou seja, gastou 2 ATPs. Um desses ATPs aí cede o fósforo para a formação de uma molécula que vai ser formada. E para poder essa reação acontecer, aconteceu que existiu a participação da enzima chamada de carbonil fosfato sintetase. É uma enzima que vai acelerar esse processo aí para poder formar o carbonil fosfato. Esse fosfato aí está vindo aí de um desses dois fósforos. Então, a primeira coisa que acontece é isso, e acontece na matriz mitocondrial. Olha para cá, o dióxido de carbono reage aqui com o NH4, ou NH3, e acontece que forma o carbonil fosfato. Essa primeira parte acontece na mitocôndria. Dando continuidade, olha só o que acontece. O carbonil fosfato ele acaba reagindo com uma outra molécula, que, diga-se de passagem, é um aminoácido. A ornitina, um aminoácido que o nosso corpo basicamente só vai utilizar para essa finalidade. Quando acontece essa união, acontece a perda daquele fósforozinho, desse fósforo aqui do carbonil. E acontece a formação de um composto chamado de citrulina. Então a ornitina reage com o carbonil fosfato, libera esse fósforo inorgânico que estava na sua molécula e formou aí a citrulina. Para poder essa reação acontecer, houve aí a participação da enzima ornitina transcarbamilase. Um nome bastante complexo,
mas essa é a enzima que participa desse processo. E também acontece na matriz mitocondrial. Então olha aqui, ó, o carbonil ele acaba produzindo a partir da ornitina a citrulina. Então aí já está entrando dentro do ciclo. Então bora aqui para entender o que acontece com a citrulina. Olha só, a citrulina, gente, ela vai reagir com a molécula de aspartato. Lembra, a gente iniciou o ciclo com a amônia que foi proveniente lá da desaminação. Da desaminação. E agora a citrulina no caso, ela vai reagir com o aspartato, que é proveniente lá da transaminação. E durante essa reação acontece aí o seguinte, o gasto de 2 ATPs. E eu vou explicar uma coisa com relação a esses 2 ATPs. E vai formar o que chamamos de arginosuccinato. E olha só, alguns livros trazem 2 ATP e outros livros trazem 1 ATP. Na verdade, é 1 ATP, mas esse ATP ele perde os 2 fósforos e se torna em uma molécula chamada de AMP, que é o monofosfato de adenosina. Por esse fosfato perder os 2 fósforos, a gente costuma dizer que foi 2 ATPs. Então, 2 aqui e 2 na outra fase, então fazem 4 ATPs aí de empreendimento para poder acontecer esse processo. O nome da enzima que participou dessa reação aí é a arginina succinato sintetase. Como você pode olhar aqui, ó, citrulina reagiu com aspartato e formou a arginiosuccinato. Bora entender agora o que acontece com a orginosuccinato. Simples, essa orginosuccinato, ela perde grande parte da molécula, ela perde tudo menos o grupamina. Essa parte que ela perde é o fumarato. Então, acontece a formação do fumarato, a enzima que vai estar participando desse processo é a arginosuccinato liase e vai formar a arginina, que praticamente vai ser o penúltimo composto aí do ciclo da ureia. Olha só, a arginosuccinato perde o fumarato a partir da reação com a enzima arginosuccinato liase e forma a arginina. E para finalizar, a arginina, ela recebe a molécula de água e forma aí a nossa ureia. Lindo e maravilhoso, diga se não é. Percebeu aí que várias enzimas participaram desse processo, percebeu que a transaminação e a desaminação são essenciais para que ocorra a formação tanto da amônia livre como a do aspartato, e que ambos acabam se unindo aí para poder formar a ureia. E essa é a ureia que o seu corpo vai eliminar. Diga-se de passagem que nós somos animais uricotélicos, porque liberamos ureia, mas tem animal que libera o ácido úrico, que são os animais uriotélicos, e tem também os animais que liberam amônia, diretamente amônia, mas perdem muita água, e a gente não tem tanta água para poder diluir a amônia. Então são os animais amoniotélicos. Isso aí já entrando dentro da área da zoologia. Gente, espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, dizer que se você gostou, compartilhe para seus amigos, seus primos, suas tias, seus entes. Beijo, é isso aí, valeu!